A sabedoria de alma de vocês é aquela sabedoria de alma antiga, é o que se manifesta aqui, é a energia que está aqui, é tudo de almas esclarecidas. Vocês já vêm de uma longa jornada. E o que eu preciso falar agora é apenas para expandir quem você é e para você alcançar quem você é em si mesmo. E se eu dissesse para você que você tem todos os dons da criação, que você é clareaudiente, que você é clarividente, que você é onisciente, que você é onipresente, que você manifesta todos os dons que você compreende ou que você já tem ouvido falar, e dons que você nem imagina, que você manifesta todos eles. E se eu fosse além com isso ainda, se eu falasse que você é multidimensional, que você é multifrequencial, que você é multidimensional, multifrequencial, tem uma outra palavra aqui, multivibracional. Isso significa o seguinte, que você está aqui e agora, mas a sua consciência se manifesta em outros lugares. A sua consciência não está só aqui. Isso torna você multifrequencial, mas também torna você multidimensional. Ou seja, em outras dimensões você está manifestado. E todos os dons da criação são chaves que estão ocultas na sua consciência no presente momento, mas eles estão aí, todos os dons da criação. E por que eu estou falando isso? O início da palestra, reconectando com o seu eu interior. Você precisa expandir quem você é para você mesmo, para que essa reconexão seja de fato o mais próximo de você alcançar a consciência de Deus Pai a partir do seu íntimo. Então, quando você passa a ter essa consciência de que você está presente em outros universos paralelos a essa dimensão, aí vamos entrar na seguinte compreensão. Muitos já ouviram falar sobre a quintessência de cada um. Outros já ouviram falar sobre a monada divina do seu ser. Outros talvez tenham ouvido falar sobre o seu eu superior. Eu tenho certeza que, por mais que você ouça falar, sempre fica uma indagação. Quem é essa parte de mim, esse meu eu superior? Você sabia que a forma pensamento do Pai vibra no universo e que para que nós internalizemos essa vibração, essa forma pensamento do Pai, ela tem que ser graduada segundo a nossa natureza humana, que se a natureza original, a forma pensamento do Pai viesse direto a nossa estrutura celular não suportaria. Porque o padrão que o Pai vibra natural de si é tão elevado que o seu corpo reconheceria a presença da origem de quem ele é. E ele se desintegraria, não haveria, seria caótico o seu próprio ser. Isso é compreensível para vocês? Tá. Então, quando eu digo que você é multidimensional, multifrequencial, multivibracional, que você é onisciente, clarividente, clareaudiente, que você manifesta todos os dons da criação e que você está interpenetrado em outros planos, dimensões e espaço, significa que você manifesta também a onisciência e a onipresença. E como você é tudo isso e você não usufrui disso aqui e agora? Por quê? O que acontece? Como eu posso alcançar esse estado de consciência? É preciso que você entenda o seguinte, tudo que você é nesse exato momento, você escolheu vivenciar. Você escolheu vivenciar aqui no plano terreno, você escolheu vivenciar essas limitações de consciência. Tudo que você está vivenciando hoje foi uma escolha a partir do seu eu superior. Ou seja, quando o Pai manifesta um pensamento e esse pensamento vai alcançar você, o seu eu divino se serve e filtra a partir, é imediato isso, é filtrado a partir da consciência divina do seu eu superior e você absorve em seguida. E quando isso acontece, vem graduado na sua energia.
E para que você entenda o mistério por trás disso, agora é que eu vou precisar da sua atenção total nisso. Entenda que você, antes de você ser um ser humano, você já existia. Antes de você manifestar-se como ser humano, antes de você viver qualquer experiência humana, você já existia. E esse existir estava em estado de consciência pura, na conexão com o Pai. Mas agora é que entra uma chave que até hoje talvez você não tenha recebido ela. Deus Pai, Divino Criador, Deus Pai, Mãe, Divino Criador, Ele manifesta de si, em si, todos os princípios e qualidades chamada ser humano. O Pai manifesta as qualidades de um ser humano humanizado, humanista, humanizador. Só que o Pai manifesta todas as qualidades do ser humano antes mesmo que o ser humano viesse a existir. É isso que é a chave. Então, em algum momento, que eu não posso precisar, que ele veio, essa compreensão, em algum momento, o Pai manifestou um desejo e nós, como consciência pura, manifestamos o desejo de internalizar o estado humano, o princípio humano, de nos humanizarmos. Estamos aqui realizando, a princípio, um desejo, uma vontade do próprio Criador. E estamos nos credenciando, nos graduando para uma jornada quando cumprirmos a nossa missão terrena aqui, mas sem essa jornada terrena, a etapa seguinte não seria possível. Quando você para pensar no que eu acabei de falar, ele te leva a muitas reflexões. Se o Pai tinha todas as qualidades humanas, ainda que não existisse nenhum ser humano na criação, ainda que não existisse nenhum plano terreno, significa que nós estamos nos servindo de um meio para alcançar determinado fim, que tudo isso é vivo no Pai. E se eu dissesse para você que o fator humano permite-nos alcançar todas as consciências na criação, que permite-nos sermos aí na frente co-criadores com o Pai. Isso eu vou entrar agora um pouquinho mais específico com vocês. Essas energias envolvem a gente que a gente fica tão absorvido nelas. E eu estou me trazendo de volta. A gente foi um pouco além, mas vamos voltar um pouquinho, porque a gente precisa conscientizar algumas chaves com a nossa consciência. Se eu dissesse para você que você não precisa realizar nenhuma grande obra, nem realizar nenhuma grande realização para você alcançar a presença de Deus, que na realidade você precisa é desconstruir as construções e obras de ilusão que foram semeadas na sua consciência ao longo de várias vidas. Várias das suas vidas passadas foi semeado uma realidade que não confere com quem é Deus. Que você foi influenciado e semeado na sua consciência que você não pode se servir de si e o Pai se servir de si em conjunto. Que existem princípios sombrios no mundo que fazem de tudo para que você não desperte essa consciência. Porque essa compreensão é o primeiro passo para você se libertar completamente dessa ilusão. E para você se reconectar com o seu eu interior, é preciso que eu fale também sobre o que mantém, o que induz, o que conduziu você a estar desconectado. Esse lado de nós estarmos desconectados também é uma escolha nossa. Nós também escolhemos isso. Nós escolhemos, inclusive, viver no mundo dual. No mundo onde que existe a luz, as sombras, o bem, o mal, o positivo e o negativo, a energia masculina, feminina,
a energia ativa, passiva, nós escolhemos todo esse palco necessário para recebermos, para internalizarmos o que viemos aqui internalizar. E o que eu estou falando de nós termos escolhido a dualidade, significa que a dualidade é só na evolução daqui, é só nessa evolução nossa, é só na evolução terrena. Todos os planos superiores, nenhum deles se manifestam ou se revelam com uma evolução em dualidade. Todos são pura harmonia, equilíbrio e consciência. Não há conflitos. E nós vivemos num mundo onde nós acostumamos e internalizamos como verdade que você pode ser bom, pode ser mal, que você pode ser estourado, que você pode, que é natural você lidar com isso e que faz parte do seu ser. Eu afirmo que não faz parte do seu ser. É hora de você compreender que existe uma jornada te aguardando em que você não vai mais vivenciar isso. E isso te conecta a uma energia que é a energia sombria. E dentro da energia sombria existe consciência que você pode compreendê-la e entendê-la e se situar em quem você é. O que eu estou querendo falar? Quando você vibra padrões negativos, você está gerando uma onda viva. Quando eu estava falando que você gera uma forma de pensamento, e essa forma de pensamento você pode, a partir da sua intenção, gerar uma forma de pensamento direcionada ao Pai, de você manifestar a partir de si a presença do Pai. Quando você vibra o padrão negativo, a coisa acontece ao inverso. Só que ao inverso a coisa é muito mais imediata. Você não precisa fazer muito esforço para o seu padrão pensar negativo, ou para o seu sentimento negativo, moldar uma onda dentro da sua consciência, se tornar uma forma de pensamento e começar a vibrar no éter. E essa vibração negativa que vibra no éter, existem seres que induzem você a vivenciar esse padrão, porque eles se alimentam dessas energias mentais que você emana do seu próprio pensamento. E eles induzem você a ficar num padrão vibratório baixo, para você não ter consciência de que você está gerando energia e dando vida a seres que se alimentam exclusivamente do seu lado negativo, porque eles vibram um padrão negativo. E antes de eu entrar um pouco mais nesse lado, eu quero colocar uma coisa. Se vocês analisarem um pouquinho, vão perceber que as mentes que mais contribuem para o desequilíbrio mundial são pouquíssimas, e que a grande maioria é quase que marionete no grande palco dessa vida. O que eu estou querendo falar é que existem pessoas aí que são instrumentos manipulados de consciências sombrias para, a partir dele, milhões de pessoas serem prejudicadas. Mas, nas dimensões sombrias também existe a mesma coisa. Existem muitos e muitos espíritos prisioneiros de si mesmos, adormecidos, em dimensões e realidades que eles não têm noção nem de quem são. E existem consciências que se servem das energias que eles geram para alcançar a nossa consciência e manipular a nossa consciência, a nossa força, o nosso equilíbrio, a nossa energia, as nossas faculdades pensantes. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque esse detalhe entra num campo que traz uma vibração que chama uma energia que não é o propósito daqui. Eu vou entrar na fonte mais profunda de tudo isso. Quando nós vibramos padrão negativo, nós não percebemos isso, mas eu vou falar uma coisa. Se não houvesse um lado negativo, toda energia e padrão negativo que a humanidade vibra, que nós como humanidade vibramos, elas não teriam para onde serem direcionadas aqui no plano terreno, não teriam para onde serem descarregadas essas energias negativas. E se não houvesse dimensões negativas, não houvesse seres negativos, esse planeta já teria explodido. Esse planeta já teria desintegrado. Tamanha a ordem de padrões negativos, de pensamentos negativos que nós vibramos.
Mas existe uma fonte de compreensão sobre isso. Existem seres que são consciências, eles não têm forma, eles não têm corpo, eles nunca tiveram, eles não são desse mundo, eles não são desse plano terreno, eles são de outros universos. E eles têm o seu propósito na criação. Isso que eu vou falar agora foi me revelado pelo próprio Pai. Eu não tenho como referência sobre o que eu vou falar agora. Esses seres, eles são consciências, sem forma, sem corpo. São a pura escuridão. Eles são mais escuros que qualquer escuridão que o seu pensamento é capaz de pensar. E qual o propósito desses seres? Eles são puramente consciência. O propósito desses seres, aí que vai entrar um mundo novo para vocês, ainda que seja antigo, dentro da sabedoria de suas almas. O propósito desses seres na criação é o seguinte: temos um planeta. Dentro desse planeta tem uma raça evoluindo, cumprindo o seu papel. Cumpriu a evolução daquele mundo. E essa raça ascendeu a outras dimensões e aquele planeta cumpriu o seu propósito. Esses seres entram em cena. Eles são absorvedores de registros acásticos de planetas que já cumpriram o seu papel na criação. Eles são absorvedores de memórias, de lembranças. Então eles absorvem desse mundo que já cumpriu o seu papel na criação. Eles passam a absorver todos os registros acásticos que estão ali, todos os registros de história, tudo que a humanidade vivenciou ali. Quando eles absorvem por inteiro todos os registros daquele planeta, a energia que sobra no planeta é uma energia que começa a desintegrar o próprio planeta. Aí vocês vão perceber a força do padrão de alma, de pensamento nosso aqui na Terra. E uma vez que esse planeta começa a ser desintegrado, essa consciência já começa a se conectar com algum outro plano da criação que o propósito dela tenha fim ali. Por alguma razão, essas consciências captaram e se conectaram à dimensão terrena. E se conectaram a esse padrão negativo que nós vivenciamos. E se ocultaram nas dimensões mais profundas da Terra, as dimensões mais escuras, porque elas não suportam nenhuma luz. Elas não existem em nenhuma luz. Elas são puras sombras. E elas vêm se servindo da humanidade há milênios e milênios. E existe um entrelaçamento tão enraizado em toda a jornada da Terra, em todos os meios possíveis, da presença, da manipulação inconsciente desses seres, que muitos que estão nas mais profundas trevas não têm consciência que esses seres são os que dominam eles. E eles vêm por uma hierarquia, e essa hierarquia segue um princípio, um exemplo para vocês. Um exemplo militar, tá? Quem que é o mais alto grau dentro vamos colocar aí, um general. Essa consciência se serve nas dimensões mais profundas daquele ser que é o mais dominante naquela dimensão. Essa consciência o envolve e o seduz. E como que ela seduz? Essas consciências são extraplanetárias. Então você tem que entender que quando elas absorvem registros acásticos de outros mundos, elas têm um conhecimento que nenhum ser humano tem. Elas têm recursos, poderes e mistérios que o ser humano desconhece. Eu vou continuar, mas só falar uma coisa com vocês. Eu vou mostrar ao final que a nossa consciência é muito mais poderosa que esses seres aí. Mas eu estou falando isso para vocês, no final disso, terem uma percepção e uma reconexão com o seu ser mais profunda. Essas consciências se servem desse, que é um general, envolve ele naquilo que ele mais deseja, realiza aquilo que ele mais deseja, amplia a capacidade dele de ter aquilo que ele mais deseja de forma multiplicada e multiplicada, mas o intuito dessa consciência é escravizar mentalmente a vontade dele. E ele não se apercebe disso. É como se aquela consciência sugerisse para ele: o que você quer? Dominar pessoas? É ser o mais poderoso? Eu te dou todos os meios para você ser o mais poderoso. O que você quer? Você quer que o seu sentimento negativo manipule e domine dimensões? Eu te dou esse poder.
Basta que você faça isso e siga o que eu te falar, e é imediato. Consequência, ele aos poucos se torna mentalmente prisioneiro dessas consciências. E essas consciências não se manifestam para ele. É só via mente, via pensamento, via consciência. Ele não tem ideia de quem são, que são como são. É a ambição dele de poder, é a ambição dele de realizar aquilo que está negativado em si. E dele para baixo começam os seus subordinados. Vem um segundo, um terceiro, daqui a pouco chega em um, que a partir dele vários subordinados, e essa hierarquia vai chegando aos poucos até chegar na dimensão terrena. E nem o primeiro, que é o general lá, sabe que está sendo manipulado, quanto mais o soldado que está nas dimensões mais próximas à Terra. Todos inconscientes dessa presença. E esses seres se viciaram no padrão negativo, porque nós geramos uma energia negativa em abundância para eles. E eles têm mantido a nossa consciência adormecida para essa verdade, adormecida para a presença deles. E por que isso? Porque ao longo de milhões de anos existem dimensões no plano astral, e isso os nossos irmãos mais luminosos me revelaram recentemente. Muitas dimensões estão sendo esvaziadas nesse momento. Estão sendo recolhidos milhões e milhões de espíritos que estavam negativados em dimensões que nem uma entidade luminosa poderia descer ali, porque esses seres, eles absorvem a sua capacidade de pensar. Eles absorvem o seu equilíbrio mental instantâneo. Então, se você, um espírito, desce lá, você não sai dali, você não se ergue novamente, porque essa energia drena quem você é, e você começa a entrar em conflito, você perde a relação de quem você é e o que você veio fazer ali. E é tão, porque a energia deles, como eu falei antes, eles têm registro de memória de outros mundos. Eles se servem de meios desconhecidos para nós. E existem dimensões tão profundas que estão espíritos que foram como eu te falar, foram atraídos para essa realidade, estão ali adormecidos que nem a faculdade de pensar eles têm. Se ele não pensa, as outras entidades luminosas não podem captá-los. Existem espíritos luminosos rastreando o planeta Terra em busca dos seus e não conseguem alcançá-los. As dimensões que esses espíritos aprisionados se encontram, só a consciência divina do Pai sabe deles e pode alcançá-los. Mas tudo isso que eu estou falando está chegando num ciclo final, está findando essa realidade. E em outras situações eu jamais revelaria o que eu estou falando. O que eu estou falando me foi revelado e me foi mostrado toda a sustentação espiritual para que eu falasse sobre o que eu estou falando. Porque esses seres manipulam consciências em muitos dos planos e dimensões da Terra. Só que, agora que eu falei um pouco sobre isso, só para dar um alcance de compreensão para vocês, eu vou falar de uma chave que neutraliza completamente esses seres. Essa chave é tão poderosa que só depois de vivenciá-la, experienciá-la e percebê-la, eu pude entendê-la. Eu vou falar agora de uma ciência que a própria ciência humana nunca deu o olhar para ela como ciência, que nunca percebeu que ela é uma ciência. A palavra amor se resume em muito pouca compreensão sobre o que vem a ser. E se eu falasse para vocês que existem 7.777 padrões de amor diferentes, 7.777 sentimentos de amor específicos. Alguns padrões de amor nós não podemos nem vibrar no corpo, que também o nosso corpo não suportaria tamanha carga amorosa. E que o Pai vibra amor puro, ele é impenetrável, inalcançável, porque não tem sintonia amorosa. Nenhuma sombra, nenhuma treva sequer pensa sobre o Pai, porque sabe que o Pai vai alcançá-los. A energia do amor, o amor sincero, o amor puro, de preferência esse amor puro vibrado por Deus, reveste o seu espírito, reveste o seu corpo de uma energia que aonde quer que você emane essa energia, desintegra qualquer escuridão. Mas você tem que ter um grau de amor. E esse grau de amor que eu estou falando, para você alcançar essas dimensões, você tem que ter um grau de amor praticamente
Não é que eu vou falar que é um amor inalcançável, não é isso, é para você entender essa chave. É um grau de amor crístico. Esse grau de amor crístico que eu falo é você ter um amor tão profundo pela humanidade e que você se entrega por inteiro e se doa por inteiro, que o Pai inunda você do amor que vibra dentro dele. E no segundo que você é vibrado por esse amor, aonde a sua consciência alcança, aonde as consciências se conectam a você, o Pai alcança a partir de você. Você é o mecanismo que aciona e que o Pai alcança. Por que o Pai se serve de um mecanismo? Porque o Pai, nesse plano, nesse universo, ele é um estado de consciência. O Pai, ele é uma inteligência manifestada, uma inteligência consciente, uma inteligência amorosa. A presença do Pai, ela não está nesse universo. Então, qualquer cientista que busque encontrar algum ponto no universo que ele fale, lá está o Criador, nós encontramos, eu já te digo agora que diante da consciência que me sustenta, não existe esse lugar. Ele não está. A divina presença viva do Pai está em outro universo, inacessível à nossa consciência e inacessível à nossa natureza no presente momento. Numa outra jornada eu já não posso afirmá-la, mas nesse presente momento. E muitos seres ligados à evolução na Terra também não têm acesso a isso. Aí entra o mais profundo ainda, que o seu coração está ligado a uma realidade, e essa realidade está ligada direto a Deus, e só pode ser acessada se você vibrar amor puro e sincero por Deus, porque o amor puro e sincero de Deus abre o portal do seu coração e te conecta a essa realidade. E sim, esse é o único caminho. Então, quando você passa a vibrar amor puro e sincero por Deus, e você pode desenvolver isso, você pode despertar isso. Basta que você manifeste aquilo que eu falei lá no começo. Intenção pura e sincera manifestada para o Pai, ele assume a partir dele, no nível interno do seu ser, te conduzindo a essa realidade. O que isso significa? Se você não consegue tornar vivo, canalizar esse amor vivo do Pai, você pode manifestar a intenção a Ele. E nessa intenção significa: Pai, me direcione para que eu vibre o amor puro e sincero a vós. Me sustente a minha jornada até que eu alcance esse estado. E tenha esse pensamento como uma intenção viva e sincera. O Pai assume, o Pai manifesta essa vontade. Tenha a intenção que eu assumo a sua jornada e te conduzo a essa verdade. E por que isso está acontecendo? Porque eu capto um portal aberto sobre o planeta Terra e esse portal é extraordinário. Esse portal resgata karmas da humanidade, está resgatando os nossos karmas. Karmas que são infindáveis se a gente fosse vivenciá-los. Nós temos karmas ligados à natureza, nós temos karmas ligados às dimensões aquáticas, às dimensões vegetais, às dimensões ígneas, às dimensões eólicas, nós temos karmas ligados aos reinos animais, nós temos karmas que, se fossem analisados, seriam desdobramento de jornadas infindáveis. E eu vejo um portal luminoso sobre a Terra recolhendo todos esses karmas e chamando a consciência do ser humano: acorde, volte apenas a tua intenção para mim, que eu recolho tudo que impede você de me alcançar. Isso é o que está emanando da consciência do Pai, se servindo da minha consciência. E fiquei muito eletrizado. É natural. Essas energias a gente mexe com a gente. Quanto tempo temos? Quase. Faltam uns 10 segundos. Então interrompa. Nossa, olha só, eu fui contar num segundo, sério.